Fala galera, professor Luiz por aqui hoje para falar sobre um tema que é meio negligenciado aí sobretudo no mundo dos negócios, né, de um modo geral, né, poucas pessoas que têm, não só um estúdio de treinamento funcional Pilates ou qualquer negócio, estabelece metas para esse negócio e também estabelecer metas da forma correta. Então é isso que eu vou tratar com vocês hoje. Bom, como eu já disse, hoje a gente vai ensinar para você aqui que é gestora do seu próprio estúdio de treinamento funcional ou Pilates a estabelecer as metas aí para o seu estúdio, tá? Para que ele continue crescendo, para que você consiga ver esse crescimento e medir esse crescimento. Né? Mas mais do que isso, eu quero que antes de ir para o conteúdo, você curta aqui, você compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar, que você comente aqui as suas dúvidas sobre, né, que vão surgindo ao longo do vídeo, para que a gente consiga se ajudar e o meu conteúdo seja ainda mais relevante para você, porque é esse o meu objetivo aqui, é trazer um conteúdo que vai ajudar você aí no seu estúdio. Bom, então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje eu preparei aqui um mapa mental, tá, para falar sobre isso, para falar sobre a meta, né, a estrutura de como que você deve traçar uma meta aí para dentro do seu estúdio, beleza? E o porquê que você tem que fazer isso? É bem importante a gente dizer por que as pessoas colocam uma meta a ser atingida. A meta, né, nada mais é do que um objetivo que você tenha com o seu estúdio em determinado período de tempo. Por exemplo, a meta que eu tenho para 2023 é atingir o número de 100 alunos ativos dentro do meu estúdio. Isso é uma meta. É basicamente isso, você coloca nome aos bois, né? Você tem um objetivo que é ganhar mais dinheiro com o seu espaço, quer ter um estúdio de sucesso, só que isso é muito subjetivo, são coisas assim que não podem ser medidas, assim, o sucesso, cada um tem o seu e tal, ou talvez o sucesso para você tenha a ver a ter, né, os 100 alunos, talvez hoje você já tenha os 100 alunos, seu sucesso na verdade, montar uma equipe para conseguir atender nessas pessoas com você. Então, existem várias formas de você estabelecer objetivos e essa meta aqui, que é a meta grande, né, que eu chamo dessa forma, que é uma meta maior a ser atingida, ela é basicamente você dar um número para esse seu objetivo. Então, vamos usar esse exemplo aqui de 100 alunos ativos no meu estúdio. Vamos dizer que o seu grande objetivo aí para 2023 seja esse, né? Você quer basicamente ter 100 alunos ativos dentro aí do seu espaço, tá? Dentro do seu estúdio. Hoje aí você deve ter na média uns 50 alunos, 60 alunos, que é basicamente isso a média que eu vejo assim das pessoas que eu conheço, que ainda estão, né, no processo de aprendizagem do seu estúdio. E para 2023 você quer atingir esse número de 100 alunos ativos, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é dividir esse grande objetivo, que é a meta grande, em, pode ser, eu coloquei aqui 3, né, pequenos objetivos, pode ser mais, pode ser menos, mas ele tem que dividir essa meta em algumas etapas. Por exemplo, o que você precisa fazer para atingir esses 100 alunos ativos, né? Eu preciso de mais aulas experimentais. Eu preciso de mais pessoas interessadas, né, no estúdio, né? Eu preciso de mais pessoas. Eu diria até que esse aqui vem em cima do que a aula experimental, porque primeiro a pessoa se interessa, depois ela marca uma aula experimental com você, e por último, aumentar a conversão da aula experimental. Beleza. Então, basicamente, no nosso exemplo aqui de hoje, né, eu quero chegar a 100 alunos ativos aqui no meu estúdio e para isso eu dividi, né, esse grande objetivo em 3 objetivos menores. Eu preciso de mais pessoas interessadas, mais aulas experimentais e aumentar a minha conversão da aula experimental. Agora, como eu já disse antes, esse objetivo ele não pode ser subjetivo, tá? Ele tem que ser objetivo, ele tem que ser metrificado. Por exemplo, eu sei que aqui para o meu estúdio, mais ou menos, eu consigo conversar com mais pessoas interessadas, né, por mês, mais ou menos ali umas 100 pessoas. Tá? Isso daí vai gerando lá os meus números e tudo mais e a minha conta fecha. Digamos que você precisa de pelo menos, deixa eu ver, 60 pessoas, 60
60 pessoas novas, né, que estão se interessando pela sua solução, que vão atrás de você para entender um pouco mais como é que você trabalha. Depois dessas 60, digamos aí que você consiga marcar umas, vamos dizer 30 aulas experimentais todos os meses. Aqui a taxa de conversão ela é mais ou menos entre 40% e 50%. Historicamente no meu estúdio foi assim, então estou adotando o mesmo, né, a mesma medida aqui para o nosso exemplo. E aumentar a conversão da aula experimental. Dessa aula experimental, né, que eu marquei mais ou menos ali 30, digamos que eu fechei com 18 pessoas. E daí, nesses números aqui, digamos que com esses números eu consiga, né, ao final ali do ano, ou ao final de 6 meses, depende muito do que você está querendo. Vamos colocar aqui no nosso exemplo, 6 meses. Em 6 meses você quer atingir 100 alunos ativos no estúdio. Para isso, eu preciso que eu tenha mais ou menos ali umas 60 pessoas interessadas todos os meses, que eu marque mais ou menos umas 30 aulas e que eu consiga fechar dessas 30 aulas com 18 pessoas todos os meses e ao longo do tempo, né, as pessoas que entram, né, no estúdio, as pessoas novas e as pessoas que saem, ao final disso, digamos que eu consiga fazer isso e ao final de 6 meses eu tenho 100 alunos ativos dentro do meu estúdio, tá? De acordo aqui com o nosso exemplo. E aí você pega esse objetivo, nessa meta que é um pouco menor do que a sua meta grande, e divide também em algumas tarefas. Eu coloquei aqui de novo 3 tarefas, mas não precisa ser necessariamente 3. Tá? Você pode colocar mais, pode colocar menos, depende do objetivo que você está traçando. Eu só estou dando um exemplo de estrutura para você fazer aí dentro do seu estúdio. Aí, digamos aqui que é postar uma vez por semana no Instagram. Já vai entender porque eu estou colocando isso aqui. Mostrar o dia a dia do estúdio no Instagram. Né? Mostrar o dia a dia nos stories e tudo mais. Deixa eu colocar aqui stories para ficar mais. Stories. Beleza. Rodar um anúncio pago por mês. Aí, meus amigos, você vai ter essas 3 tarefas aqui que vão trazer essas pessoas interessadas nesse número, para a gente tentar bater esse número aqui de 60. Basicamente é assim, você pega essa meta grande, divide em metas menores e daí depois traz tarefas para conseguir fazer com que essa escadinha aqui funcione, porque aqui é onde você vai agir de fato. Primeiro você estabelece o grande objetivo, depois você destrincha esse grande objetivo e aí sim, depois de você dividir esse grande objetivo em várias vezes, como eu já disse, pode ser mais de 3, pode ser menos, né? Mas normalmente é entre 3 e 4 ali que você consegue dividir. Você pega e escreve as tarefas que você tem para atingir esse número. Eu sei que se eu postar uma vez por semana no Instagram, mostrar meu dia a dia nos stories e rodar um anúncio pago por mês, eu vou aumentar, né, a chance de que mais pessoas conheçam o meu estúdio e fazer com que, né, esse número aqui apareça. Fazer com que as pessoas entrem em contato comigo e daí ali eu vou metrificando, vou contando quantas pessoas vão entrando em contato e ao final daquele mês ali, pô, consegui, que legal, 60 pessoas novas vieram atrás de mim falar comigo no meu WhatsApp para saber mais sobre o meu estúdio. Aí você consegue atingir esse objetivo aqui. Aí a gente tem o objetivo de marcar mais aulas experimentais. Montar um script de vendas. Adicionar links do WhatsApp nos lugares corretos. Montar um script de vendas, adicionar link. Esse aqui é o primeiro, montar um script de vendas. E vamos dizer que esse aqui a gente faz com esses dois aqui, né? Se a gente adicionar os links do WhatsApp nos lugares corretos, né? Adicionar um link para o anúncio, bem bacana e tal. Adicionar alguns links de aula experimental dentro dos stories. Adicionar o link lá na tua bio. Adicionar o link, né, nos lugares corretos para que as pessoas
que estejam interessadas no seu assunto, né, estejam interessadas no seu estúdio, façam com que ela clique naquele botão e entre em contato com você. Esse é o primeiro ponto para você marcar uma aula experimental, é você tendo um ponto de contato de verdade, de onde a pessoa vai conversar com você. E depois dela, né, clicar nesse link do WhatsApp, ela vai você, né, montar um script de vendas para trazer essa pessoa para o seu estúdio. Tá? Basicamente, quando a gente, né, recebe uma mensagem aqui no estúdio de alguém interessado nas nossas aulas, eu basicamente sei o que ela vai perguntar, os valores, ela quer que eu explique um pouco mais sobre a aula, quanto tempo que é de aula, quantos alunos são por hora, esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa ele já está organizado naquilo que eu chamo de script de vendas. Tá? Eu até vou fazer um vídeo só sobre o script de vendas, que é bem importante, que são basicamente perguntas e respostas de uma conversa que você já sabe meio como é que vai acontecer, para levar ela ao objetivo final, que aqui no nosso exemplo é marcar a aula experimental. Então, depois de você seguir essas tarefas aqui, digamos que dessas 60, você conseguiu marcar as 30 aulas experimentais. E depois você vai aumentar a conversão da aula experimental. Treinar a equipe para atender a primeira aula de forma espetacular. Primeiro você treina a equipe para atender essa pessoa assim de uma forma magnífica, né? Porra, tem que ter uma boa experiência para a pessoa ter vontade, né, de fazer ali a aula com você. Ali, deixa eu ver. Estruturar uma possível negociação para a primeira venda. E digamos que essas duas tarefas já tá bom já. Beleza. E daí depois que você marcou todas essas aulas experimentais, se você treinar a sua equipe de forma bacana, tá todo mundo alinhado, todo mundo sabe explicar tudo, atende bem, a pessoa se sente acolhida ali no primeiro atendimento, e quando ela for falar com você, né, para realmente pagar ali para você, para aquele testar a sua solução, você estruturar já essa possível negociação, às vezes, né, para uma primeira compra ali, você consegue fazer um preço melhor para aquela pessoa que está um pouco mais indecisa, ou fazer assim, se você trouxer algum amigo, a gente faz um valor diferente e tal. Estruturar essa negociação também aumenta a conversão dessa aula experimental. Aí, meus amigos, se você mexer todas essas alavancas de maneira estrutural, você vai conseguir chegar nesses objetivos aqui. E chegando nesses objetivos, você chega na sua meta grande. É basicamente isso que eu faço aqui dentro do meu estúdio. Por exemplo, né, a gente tem um objetivo de faturar em 2023, chegar ao faturamento, né, entre 50 e 55 mil reais por mês, bater em um mês esse faturamento. E o que eu tenho que fazer, né, para chegar nesse objetivo? Eu tenho que cobrar X para X alunos. Como é que eu vou chegar nesse número de alunos? Eu vou fazer isso. Como é que eu vou cobrar X? Eu vou ter que melhorar a experiência do cara. E assim por diante, e assim por diante. Para tudo, né, que eu faço aqui dentro do meu estúdio é basicamente dessa forma. Por quê? Porque daí sim, você visualiza o seu objetivo maior, que é o objetivo que você quer atingir, você divide ele pelo menos ali em 3, 4 pequenos objetivos, e daí você sabe o que fazer para chegar nesse grande objetivo aqui. É como se fosse, né, eu sempre gosto dessa analogia, mas é como se a sua empresa fosse uma grande máquina e você fosse o cara ali que aperta os parafusos, que gira as alavancas corretamente, que sabe fazer aquilo ali funcionar de maneira coordenada para chegar em um fim. É basicamente isso. Uma empresa, eu curto essa analogia, porque daí eu consigo enxergar o que eu tenho que fazer. É essas tarefas aqui que levam ao grande objetivo. Se você simplesmente falar, eu quero 100 alunos ativos no meu estúdio em 6 meses. Beleza. E aí? Como é que você vai chegar nisso? Como é que você vai fazer? Como é que você não vai? O que você tem que fazer? O que não tem que fazer? É muito subjetivo você só jogar o número. Você tem que sempre fazer nessa estrutura aqui, porque você sempre vai saber o que fazer de fato para daí chegar no seu objetivo. E como eu conheço o meu público, na verdade, a minha audiência aqui do YouTube, ou seja, do Instagram, eu sei que as pessoas estão pensando, nossa, Luiz, é muita coisa para fazer, cara. Meu Deus do céu, como é que eu vou ter tempo para fazer isso? Eu atendo o dia inteiro, eu dou 12 aulas por dia, eu faço 12 atendimentos ali no meu estúdio de Pilates. Como é que eu vou ter tempo, né? E como é que eu vou medir tudo isso, cara?
Bom, basicamente é o seguinte, você só vai conseguir fazer isso aqui se você realmente sentar na sua cadeira de gestor aí dentro do seu estúdio. Você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir atingir o objetivo, né, quase nenhum objetivo aí do seu estúdio, se você só for o professor do seu espaço. E isso é muito importante dizer para você, porque hoje talvez você não tenha tempo de fazer isso aqui. E você não tenha tempo por conta da estrutura que o seu estúdio está hoje, onde você faz tudo e daí quando você faz tudo, você não faz nada direito. É isso. Você, como dono do seu estúdio, tem tarefas que você tem que seguir como dono. Se você, né, quer ser o gestor, de fato, você tem que colocar a camisa de gestor, sentar na tua cadeira, abrir o computador e fazer com que isso aqui dê certo. Ah, Luiz, como é que eu vou anotar as pessoas que entram em contato, né, comigo todos os meses? Eu, né, toda sexta-feira, pego lá meu WhatsApp, que é onde eu concentro todas as minhas conversas, e vou contando no dedo, Mas, pô, Luiz, você tem tempo de fazer isso, e por que eu tenho tempo? Porque eu não dou aula o dia inteiro. E se você não der aula o dia inteiro, você vai ter tempo de fazer isso também. Então, o jeito certo de você fazer isso aqui de fato é realmente você sair dessa loucura que é dar aula o dia inteiro e realmente se tornar o gestor do seu estúdio. É dessa forma que você estrutura um negócio de sucesso. Porque, de novo, senão você não vai conseguir fazer isso aqui não. Eu, no começo, quando eu dava entre 10 e 12 aulas por dia, eu não conseguia fazer. Eu conseguia fazer muito pouco. Eu sabia, né, uma meta que a gente tinha de faturamento, né, que era uma meta geral, assim, a gente quer faturar tanto, e para isso eu tenho que ter tantos alunos e eles têm que me pagar isso, um ticket médio de tanto. Era basicamente isso que eu sabia, mas eu não tinha como medir direito, eu não passava disso, era muito subjetivo. E só a partir do momento que daí eu deixei um pouco, né, as aulas de lado e tal, passei para uma outra pessoa, treinei essa outra pessoa, ela assumiu as minhas aulas da parte da tarde, da noite, daí a parte da tarde e da noite eu só fazia isso, né? Eu realmente sentava aqui, via como é que a gente ia fazer, como é que a gente não ia fazer, e hoje o estúdio só cresce. Então é isso que acontece quando você se torna o gestor do seu espaço, o seu estúdio só cresce, né? Quando a gente, né, tava nessa loucura, eu cheguei no máximo, nessa loucura de eu dar aula o dia inteiro, a gente chegou no máximo, acho que a 105 ou 106 alunos por mês. E hoje a gente tem 150, né? No mês de maio, agora a gente bateu 150 alunos ativos. Não preciso falar mais nada. É isso, você torna o gestor do seu espaço, você tem sucesso. Se você só fica como professor do seu espaço, você, né, fica limitado a só isso. Eu sei que é uma grande tarefa, eu sei que pessoas, na maioria de vocês gosta de fazer isso do atendimento e tal, mas é como eu já disse em vários vídeos, na minha opinião, se você quer ser só o professor do seu espaço, quer só focar no atendimento, tá tudo bem. Você pode fazer isso, como existem milhões de pessoas aí que só querem ser o professor. Mas daí não abre o seu próprio estúdio. É aqui que você vai abrir o seu próprio estúdio, vai ter todos os custos e tal, trabalha para alguém, né? Trabalha a domicílio, se você é personal, trabalha numa academia, para não ter que se estressar, para não ser aquilo que eu chamo de autônomo plus, que é um autônomo com mais problemas, né? Com mais custos, com mais risco e por aí vai. Bom, galera, o que eu queria trazer para vocês hoje é basicamente isso, é como que eu faço isso, né, dentro do meu estúdio, e espero ter ajudado vocês. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui. Se esse vídeo, obviamente, né, você curtiu esse vídeo, né, aperte aqui no curtir para o YouTube entender que você gosta desse tipo de assunto e receba cada vez mais conteúdos aqui que a gente está preparando para vocês. Muito obrigado, galera, por hoje é só e valeu!